Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de programação em JavaScript. E na aula de hoje nós vamos ver como trabalhar com entrada de dados, como permitir que o usuário digite dados para que o script possa utilizar em algum processamento. Então vamos lá para a janelinha nossa do Visual Studio Code, nosso editor HTML, e vamos ver como fazer isso. Bom, aqui nós temos um código HTML básico, eu chamei de entrada de dados.html. Tem aqueles elementos, aquelas tags básicas aí para constituir uma página HTML. E aqui dentro do body eu coloquei um título e um conteúdo. Para iniciar o uso de entrada de dados em JavaScript, vamos criar um script para realizar uma operação aritmética de adição. Para isso, o usuário deverá fornecer dois números inteiros para serem somados. O script deverá exibir o resultado do cálculo, certo? Então, essa é a ideia. O usuário digita dois números, é calculada a soma desses dois números e, no caso aqui, números inteiros, sem casa decimal, especificamente números inteiros, e depois o script deve exibir isso dentro da página HTML. Então vamos lá. Eu tenho aqui o elemento script, que é a tag utilizada para inserir um código em JavaScript. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar variáveis. Por quê? O usuário vai digitar valores. Esses valores precisam ficar armazenados na memória do computador para depois serem somados. E o resultado da soma ser exibido na página HTML. Então, nós precisamos de uma variável para cada número, porque nós vamos somar dois números inteiros, e uma variável para guardar o resultado. Então, nós usamos a declaração, a palavrinha var, para indicar que nós vamos criar variáveis, e vamos definir aí num1 como sendo o primeiro número, num2 para guardar o segundo número, e a variável soma para guardar o resultado da soma dos dois números. É boa prática nós colocarmos um valor inicial para essas variáveis. Então, eu estou colocando o valor nulo, que é zero, já que essas variáveis vão guardar números, e prosseguimos. O comando que nos permite em JavaScript inserir dados através de uma janela, de uma caixa de entrada, é o prompt. E ele é uma janela. Então, nós colocamos aí a palavrinha window, que é janela em inglês, né? Window.prompt. E chamamos então a janelinha que nós queremos que seja exibida. E para o usuário saber o que ele deve fazer, nós temos que exibir uma mensagem para ele. Então, vamos colocar aqui: informe o primeiro número inteiro. Certo? Vou copiar essa janelinha, já que nós temos que repetir uma janela também de entrada para o segundo número, informe o segundo número inteiro. Muito bem, isso aqui é suficiente para me fazer aparecer as janelas de entrada de dados. Vou salvar o código e vou mandar exibir esse código lá no navegador de arquivos, né, no explorador de arquivos. Do duplo clique ele já vai abrir no navegador Chrome, porque eu deixei padronizado aí como navegador padrão no meu sistema operacional o Google Chrome. Informe o primeiro número inteiro. Então vou digitar o primeiro número inteiro, ok? Informe o segundo número inteiro. Vou digitar aqui 20. Aqui apareceu o que eu já tinha definido como a H1, né, o título do conteúdo aí da minha página, utilizando entrada de dados em JavaScript, e as mensagens aqui, os parágrafos, né, que eu escrevi informando como que a gente ia testar a entrada de dados. Só que não está aparecendo nada sobre a minha entrada de dados. Porque eu não mandei exibir e também porque eu não mandei
armazenar nas variáveis que representam o armazenamento na memória do computador. Então, como não foram armazenadas, eu não tenho valor nenhum na memória. Então, eu tenho que escolher aqui uma variável para receber a primeira entrada de número. Vou usar a variável num1. Então, num1 recebe, lembrando que o sinal de igualdade, ele não vale como igualdade. Ele não é uma comparação de igualdade. O símbolo de igual é a atribuição. Então, a variável que está aqui à esquerda recebe o valor, né, de entrada aí que está à direita. Então, o que for digitado na primeira janela, né, de entrada de dados, vai ser armazenado na variável num1. E para armazenar o segundo número, eu uso num2. Aqui eu tenho a garantia de que esses números foram armazenados. Para provar isso, vamos mandar exibir esses números dentro do código HTML. Para exibir esses números dentro do código HTML, eu quero exibir dentro do documento HTML, quero escrever uma mensagem. E a mensagem eu coloco lá, primeiro número digitado. Ou informado, já que eu pedi lá informe, informado. E aí, para misturar texto com variável, quero exibir o conteúdo da variável num1, para ver se ela armazenou o conteúdo digitado pelo usuário, eu coloco aqui mais, mas esse sinal de mais não é adição. Ele está juntando esse texto que está aqui antes com o que eu vou colocar aqui depois, que é o conteúdo da variável num1. E repito isso para a variável num2, para que as duas variáveis tenham seu conteúdo exibido. Certo? E mudo a mensagem e a variável num2, e aqui é o segundo número inteiro. Vamos ver? Vou salvar. Vou só atualizar a página. Informe o primeiro número inteiro, 10. Informe o segundo número inteiro, 20. Primeiro número informado 10, segundo número informado 20. As mensagens apareceram, os valores apareceram, só que ficaram grudados na mesma linha. Por quê? O comandinho write não pula linha, não muda de linha. Então, quando a gente manda escrever essa mensagem, a mensagem seguinte vai ficar na mesma linha. Para a gente forçar a quebra, a gente pode colocar esse conteúdo dentro de um parágrafo. Então, a gente pode abrir aqui um elemento de parágrafo e fechar esse elemento só aqui no final. Só que aqui eu tenho que colocar mais um maisinho, abro aspas, porque as tags são elementos textuais, são texto, tá? Então, deixo entre aspas. E dessa forma eu consigo deixar cada mensagem. A segunda mensagem nem precisaria de parágrafo, porque não vai ter mais nada por enquanto além dessa mensagem, mas eu já vou deixar aqui, porque depois o cálculo vai ser exibido, né, o resultado. Eu já deixo um outro parágrafo aqui também para a segunda mensagem. E aí cada uma vai ficar em uma linha diferente. Vamos ver. Então, vou digitar de novo o primeiro valor 10, o segundo valor 20. Olha só. Primeiro número informado 10, segundo número informado 20. Agora ficou bem mais elegante visualmente falando. Claro que aqui a formatação, a gente não apelou para CSS para formatar aqui o conteúdo da página. E por padrão está nessa fonte serifada, né? Fonte Times, que tem esses cantinhos diferentes. A letra é mais pontuda, vamos dizer assim. E aí é só você jogar o estilo de formatação aí para mudar a formatação do texto aí, do conteúdo da página, como você já sabe fazer, né? E agora me interessa o cálculo. Então vamos para o cálculo. O cálculo vai ser guardado na variável soma, a variável responsável por armazenar o cálculo. Então a soma vai receber o conteúdo da variável num1 mais o conteúdo da variável num2, certo? Estou querendo somar o 10 que está armazenado lá na memória em num1 e o 20 que está armazenado em num2.
ou qualquer outro dois números que eu digitar. E isso vai ser guardado na variável soma. Depois basta eu usar um document_write desse para escrever o resultado dentro do código HTML. Então, o resultado da soma dos números é... E aqui eu vou colocar, em vez de num2, colocar variável soma. E deixo isso num parágrafo também para ficar numa linha separada. E ter um espaço aí de espaçamento entre as linhas. Vamos ver. De novo, vou digitar como primeiro número 10, o segundo 20. Então, primeiro número em formato 10, segundo número em formato 20. O resultado da soma dos números é 1020 ou 1020. O que aconteceu aqui? Tem um probleminha. Como eu estou entrando com dados aqui em JavaScript, as janelas de entrada, elas interpretam a entrada de dados como texto. Então, quando eu digitei o 10 aqui no prompt, quando eu digitei o valor 10 para o prompt e armazenei no 1, o prompt joga essa informação como texto. Então, esse 10 foi interpretado pela variável no 1 como um conteúdo de texto. E o 20, mesma coisa. Ao tentar somar no 1 com no 2, o JavaScript entendeu que você quer juntar esses textos, porque o símbolo de adição também é o símbolo de concatenação, para juntar texto, juntar conteúdos. E aí ele juntou no 1 com no 2. E por isso que ficou 10 grudado com 20, como se o resultado fosse 1020. Para forçar, converter o conteúdo da variável no 1 para número inteiro, a gente tem que usar um comandinho aqui, parse int, e deixar a variável no 1 entre parênteses depois deste comando. Então, o parse int vai pegar esse no 1 e transformar em inteiro. E tem que fazer isso também para a variável num 2. Ao fazer isso, o que está em num 1 vai virar número inteiro, se for possível. Não sei que você digite um texto lá e não vai ter como converter, se você digitar letras, por exemplo. Mas se você digitar número inteiro, ele converte para inteiro o texto da caixinha de entrada e converte também do segundo número digitado, que vai ser interpretado como texto, aqui ele converte para número inteiro. E aí ele soma os dois e guarda na variável soma, e depois a variável soma mostra o resultado. Isso já deve ser o suficiente, vamos ver se vai dar certo. Então vou digitar de novo o número 10 como primeiro número inteiro e 20 como segundo. O resultado da soma dos números é 30. Agora ficou certinho. Entendeu? Então, eu informei o primeiro número, formei o segundo número, esses números foram interpretados como texto, mas com o comandinho parse int, eu converti cada variável para inteiro e foi realizada a soma, que foi guardada na variável soma e exibida aqui na última mensagem. Resolvemos o nosso problema e você aprendeu a como utilizar entrada de dados e junto com uma operação aritmética. Essa foi a nossa aula. Em caso de dúvidas, volte ao começo da aula e pratique. Abra um editor sem formatação ou um editor HTML no seu dispositivo, no seu computador, e escreva esse código, escreva outro código, exercite entrada de dados e veja se você compreendeu bem. Assista a aula de novo se for necessário, mas não deixe de praticar. Programação só se aprende programando, tá? Escrevendo código. Até o nosso próximo encontro. Em caso de dúvidas, você sabe que pode entrar em contato pelos nossos canais. E até a próxima aula. Tchau!